Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma edição do podcast Mais Fute. Eu sou o Léo Abrantes, sou um dos seus apresentadores e eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo para mais uma empreitada aqui no Mais Fute. Fala aí, Ramon. Coisa maravilhosa, mais um Mais Fute para você que nos acompanha, mais um para a gente continuar essa empreitada aqui, trazendo sempre o melhor do conteúdo futebolístico dos últimos dias, do final de semana, trazendo aí um pouco de tudo que aconteceu nas rodadas aí, seja no Brasileirão Série C, Série D, nós temos aí o Brasileirão, a Série A, a Série B também, futebol internacional, o que tiver para falar, né, a gente fala de tudo. E hoje, Ramon, hoje a gente tem um programa muito interessante que a gente vai falar de vários times. A gente vai falar aqui da Paraíba, a gente vai falar de um time como o Corinthians, a gente vai falar também de futebol internacional, então Mais Fute fala de tudo, né, cara? Semana de final de Champions League, mas antes de mais nada, Léo, antes da gente falar um pouco aqui do que aconteceu dentro das quatro linhas e do que vai ainda acontecer também na final da Champions League, eu queria interromper o programa, fazer um breve comentário. Não, até me arrepia. Não, eu tenho que fazer um breve comentário. Ontem eu tive a oportunidade de assistir o mais novo filme da franquia aí dos Velozes e Furiosos, né? Velozes e Furiosos 10. 10 já? 10 já, Léo. E assim, eu tenho que fazer um comentário porque, veja, o Velozes e Furiosos ele conseguiu algo inédito, né? Nem as Sagradas Escrituras têm tanta ressurreição como tem Velozes e Furiosos. Sim. Nem a Sagrada Escritura tem tanta ressurreição. Veja só. Aquele carinha voltou, né? Não, todo mundo que morre no filme volta. Primeiramente foi ali a Letty, no início, acho que foi no quarto filme, tinha morrido, voltou. Depois, no quinto ou foi no sexto, foi algo assim. Aí você tem depois a Gisele, que morreu, o Sean, que morreu em Gisele Tóquio. O Sean, não, é a Gisele, que é a personagem da Gal Gadot, né? Oxe, ela voltou? Voltou nesse último agora. Oxe. Veja só, o Sean, que é o desafio em Tóquio, né? O que morreu no desafio em Tóquio. Sim. Depois voltou também nesses últimos agora. Teve um filme lá que o Dominic Toretto tinha morrido, aparentemente, aí a Letty lembrou do casamento deles, ele voltou também à vida. A minha teoria, Léo, é que no fim das histórias, aí, próximo filme, o Paul Walker tá vivo. Eu acho que o Paul Walker morreu de mentira e ele vai voltar. Eu tenho plena certeza. Eu nunca vi tanta ressurreição na minha vida, bicho. Nem nas escrituras, nem na Bíblia você encontra tanta ressurreição como Velozes e Furiosos. Que franquia icônica, viu? Marcando e quebrando paradigmas aí na história do cinema mundial. Eu acho que essa ressurreição vai ser mais difícil. Não, eu tenho quase certeza que isso aí foi todo um complô, assim, pensando nos últimos filmes da franquia. Vamos fingir que ele morreu pra depois ele voltar no final com um retorno triunfal. Mas assim, magnífico o filme. Inclusive, detalhe aí, só pra quem ainda não assistiu, fica aí a dica, a atuação de Jason Momoa nesse filme tá incrível, uma mistura de Jack Sparrow com um toque lá, sei lá, meio estranho, assim, um negócio completamente diferenciado, viu? Comentários à parte, vamos falar de futebol, né, Léo? Eu pra ser bem sincero, não tenho muito interesse em assistir Velozes e Furiosos, porque principalmente agora que Homem-Aranha tá no cinema, Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Então... E tem daqui a pouco The Flash, né, também chegando aí. Tem o filme da Barbie. O filme da Barbie a gente tem que ir. Aí vai... Só os marmanjos, você vai só ver os marmanjos acompanhando esse filme da Barbie aí. Por favor, me vê 3 ingressos para a Barbie. Olha aí, ó. Quero ver a Barbie, por gentileza. Exatamente. E futebol, Ramon? Isso aqui é um podcast de futebol. Vamos falar sobre futebol, Léo. Esquece cinema. Hoje o programa vamos falar aí sobre as quedas das equipes paraibanas, né? Tropeço das equipes paraibanas. O que está acontecendo com a Paraíba? Pois é, rapaz. A gente vinha no começo aí tão bem. Em lua de mel com futebol. As 3 no Brasileirão. equipes liderando o grupo C da Série B. Coisa linda. Aí agora, Souza vem de uma sequência já de 2 derrotas. Complicado. Nacional de Patos também. Perdendo pro Campinense. E caíram da primeira posição. O Souza estava na primeira posição, hoje já tá na 4ª. Olha só. E a reta final da Série D tá começando a se encaminhar, já chegou aí a metade dos jogos. Então a gente vai discutir um pouquinho como é que vai ser sobre isso, né? E é interessante, Léo, porque esse formato, tanto da Série C quanto da Série D, a gente não tem as partidas de volta, né? São partidas únicas, só de ida, e as equipes precisam vencer e fazer valer justamente esses jogos que tem. Então, é importante. Na Série D... Na Série C é assim, na Série D tem a partida de volta. Na Série D vai ter os jogos de volta
E o Mas cada jogo Souza perdido- mostrou muita dificuldade de jogar fora de Jogar casa. fora de casa. A gente vai discutir isso ao longo do programa. Vamos falar também sobre o Coringão da Massa. Coringão que a gente tava discutindo há pouco tempo atrás É. se tinha escolhido bem o Vanderlei Luxemburgo, né? Pois é, agora a gente já teve uma amostragem maior, mas eu acho que a gente escolheu aqui pra falar do Corinthians, porque o Corinthians não sobe e desce, tá iludindo um pouco a torcida também, porque teve jogos muito ruins, resultados muito ruins, mas aí venceu o Fluminense, que é um adversário muito forte. Depois eliminou o Galo da Copa do Brasil. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre o Corinthians, porque tá meio confuso, ainda. A gente precisa entender um pouquinho melhor. A gente vai discutir como é que tá sendo essa temporada até então de Luxemburgo no Corinthians, né? Luxemburgo é uma figura muito Icônica, né? muito carismática, muito icônica, então é sempre um prazer falar do Luxemburgo. E olha, o Corinthians acabou sendo um pouco favorecido, né? Também no sorteio Muito. da Copa do Brasil. Isso é uma coisa importante que a gente Se vai bem que destacar, ele perdeu né? pro América na última rodada. Não, é exato. Mas aí acaba pegando das equipes que estão ali disputando, vamos dizer assim, que se encontra num cenário. Posso fazer um adendo aqui sobre essa coisa da Copa do Brasil? A gente não vai entrar muito agora, pelo menos, talvez quando tiver um Quando estiver mais próximo, né? Mas eu queria dizer que eu achei muito ruim essas escolhas de jogos, sabe? Porque tirou tanto potencial, poderia ser tipo Palmeiras e Flamengo. Seria um jogaço. Poderia ser Corinthians e São Paulo. Mas tudo bem, são grandes jogos também. Flamengo e Atlético Paranaense é muito interessante. Tem que ter Atlético Paranaense todo ano na Copa do Brasil. Exatamente. Não pode faltar, né? Indo de um mata-mata para outro, Ramon, a gente vai falar de Liga dos Campeões da Europa. Eita. A final acontece agora, nesse sábado. Não agora. É. Nesse sábado, às 4 horas, lá de Istambul. Olha só. O Mais Foot, infelizmente, não vai estar lá presente para fazer a cobertura da partida. Exato, Mas quem sabe um dia. Quem sabe, né? É, exatamente. Quem sabe amanhã, talvez. Exatamente. E a gente vai comentar um pouquinho sobre a partida, fazer um pré-jogo aqui e falar como é que vai ser. Vamos falar também muito sobre o Manchester City. Já né? entregando um pouquinho aqui o nosso palpite. Palpite, né? E vamos conversar um pouco sobre como vai ser a partida, se pode ter zebra, né? Se o Manchester City vai conseguir completar a história e fazer a primeira tríplice coroa desde Alex Ferguson na Inglaterra. Eu acho que mais importante do que essa tríplice coroa, eu acho que a coroação, seria a coroação do Guardiola, né? De todo o trabalho, todo o processo. Depois de tantas perdas, tantas decepções, conseguir coroar finalmente aí, não só a tríplice coroa, mas principalmente ganhar a primeira Champions desse clube que investiu tanto ao longo dos anos para conseguir esse título. Exatamente. Lembrando aqui que o Mais Foot está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube toda terça-feira. Hoje está saindo às quartas, né? Por motivos excepcionais. Mas toda terça-feira, às 4 horas, tem Mais Foot aí no seu Spotify, aí no seu YouTube. Então, não deixe de seguir, viu? Se inscreva no canal da Mais TV e também segue a gente lá no perfil do Spotify para não perder. Ó, tem amigo meu que já assinou as notificações. Olha aí. Quando sai um episódio novo, não perde. Não pode perder. Tem gente que a gente sempre tá mandando e sempre tá acompanhando. Inclusive, já deixa aqui o abraço especial pro nosso querido amigo Jairo Alves, que cobrou, viu? Cobrou. A gente deu um salve pra uma galera. Deu, né? Pra uma galera, não deu pro Jairão. O Jairão que tá acompanhando a gente aí desde o início. Agradeço muito aí, meu querido amigo Jairo. E também queria mandar um abraço especial hoje. E aí, só aproveitando, Léo, o espaço mesmo. Eu já sei quem é. É só pra mandar um abraço especial pra melhor barbearia de João Pessoa, né? A Barber Sênior aqui, ó. Trazendo na camisa do Dom Bosco, ó. Tá aqui a logo da Barbearia Sênior, melhor de Jampa, sem sombra de dúvidas. E lá no Castelo Branco, meu grande amigo Robertinho, um abraço especial. Ó, eu tirei minha barba, mas eu acho que eu vou passar lá só pra dar uma Passe, ó, eu já vim de lá no grau, ó, no grale, como diria grande seu Omar. Bora começar, Ramon? Vamos embora. Simbora. Vamos começar falando sobre o nosso queridíssimo Belo. Olho Belo. E olha, eu ia falar sobre a partida, mas eu acho melhor você dizer, porque você estava presente lá. Estava lá no estádio, Léo. Cheguei
Assim, uma fila enorme para comprar ingresso. Isso foi um ponto muito positivo. O torcedor compareceu eu vi no as estádio. Fotos, tinha muita gente, né? Muita gente. E principalmente porque o torcedor estava empolgado diante dos últimos jogos, né, Léo? A equipe veio de uma partida gigantesca contra o Figueirense. Uma partida icônica do Botafogo, dominando completamente a partida lá em Santa Catarina. E aí chega para jogar diante do seu torcedor com a expectativa do próprio torcedor de fazer mais uma grande partida, mais um grande resultado. E infelizmente não foi o que o torcedor do Belo viu em campo. O jogo foi 1-1 contra a equipe do Floresta, que ainda na competição não engrenou, né? não ainda fez um grande jogo e parecia que... Floresta tá na zona de rebaixamento. Exato. 18º colocado, 6 pontos só. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória apenas. E aí eu queria destacar isso aí justamente porque a situação era completamente favorável à equipe do Botafogo e infelizmente acabou tropeçando diante do seu torcedor. Eu digo tropeçando porque a equipe do Botafogo, em questão pelo menos do histórico dentro da competição, nessa temporada, o Botafogo vinha muito melhor que a equipe do Floresta, muito mais confiante. E aí encontrou um adversário muito difícil, Léo. Quando eu cheguei no estádio, eu demorei um pouco para entrar, eu perdi o início do primeiro tempo por conta justamente dessa grande quantidade de torcedores na fila para comprar os ingressos. Mas quando eu cheguei no estádio, eu me deparei com um Botafogo sem criatividade. Quando você chegou, já estava 1-0? Já estava 1-0 pro Botafogo. O Botafogo fez o gol no início da partida com o Ricardo Luiz. Golaço. Ricardo Luiz. Golaço. Só que aí o Botafogo realmente me pareceu um pouco inerte na criatividade. E me deparei com a equipe do Floresta muito organizada. Uma equipe do Floresta envolvendo a equipe do Botafogo e explorando muito a lateral direita. Com um jogador, Léo, eu tô procurando aqui o nome dele, o Matheus Rocha, que esse cara tem um futuro gigantesco, é um menino jogador novo, lateral direito. Lateral direito. E assim, é aquele que vai lá até a linha de fundo? Aquele que vai até a linha de fundo, que dá uma canseira na zaga adversária, que cruza com a perna direita, cruza com a perna esquerda. É um jogador com muito recurso e que foi muito acionado na partida. E no segundo tempo, a equipe do Botafogo voltou muito desligada. O final do segundo tempo já era de domínio da equipe do Floresta. E aí, no início do segundo tempo, o Floresta veio com uma mentalidade diferente da do Botafogo. O Felipe Surian, ele vai falar, a gente já vai escutar a fala dele. A equipe do Botafogo não jogou como ele esperava. E eu também dou o atribuimento a esse Botafogo um pouco sem criatividade. Talvez também por conta da falta do próprio Surian de tentar mexer na equipe mais cedo. O Surian, infelizmente, teve que queimar uma substituição porque o Netinho sentiu um problema na coxa. Mas as mudanças do Surian não foram mudanças efetivas. Ele demorou muito para mudar a equipe. Ele volta já com uma alteração no segundo tempo. Depois tem a lesão do Netinho e depois ele faz mais uma alteração. Não colocou o Thiago Reis na partida, que... Assim, é uma opção ao Bruno Paraíba. É uma opção, né? Ao Bruno Paraíba. O Bruno Paraíba não fez uma boa partida. Perdeu, inclusive, um gol, assim, de frente pro goleiro, de cabeça. Uma oportunidade também, maravilhosa, exato. E aí, faltou o Felipe Surian também fazer essa mudança mais rápida no time, tentar fazer isso com mais antecedência para ver se mudava o cenário do jogo. Porque depois que o Botafogo sofreu o gol com o Alisson, de cabeça, o Botafogo tentou ainda algumas ações, não conseguiu ser efetivo, infelizmente perdeu muitos gols, pelo menos umas 3 oportunidades, mas depois disso o Botafogo parou de criar. Ficou uma equipe completamente desorganizada, tentando mandar a bola na área, chutão pra frente. O Floresta tomou conta no meio de campo. Quando tinha posse de bola era muito mais criativo e mais perigoso do que o Botafogo. Então me parece que faltou aí ao Belo tanto um pouco mais de efetividade na sua tática, colocar o seu plano de jogo para funcionar, como também faltou ao próprio Felipe Surian, ao treinador do Botafogo, mexer mais rápido, e eu digo assim, mais rápido, de fazer as alterações de maneira mais rápida para que o Botafogo ele pudesse até mesmo tentar mudar ali o cenário do jogo, e isso não foi feito. Cara, eu vejo um problema até muito grande para esse início de temporada do Botafogo, de temporada da Série C. O Botafogo ele costuma muito se segurar no resultado. Então, por exemplo, quando o Botafogo tá com a vantagem do placar, é uma equipe que gosta de se fechar lá atrás e abusar dos contra-ataques. Não tem problema nenhum.
Mas quando isso acaba se tornando uma única solução, isso se torna um problema. Então, por exemplo, quando a gente imagina o cenário do jogo contra o Figueirense, gol no segundo tempo, a vantagem, aí sim, se fechar, vale e cai muito bem. Você está jogando fora de casa, já está no segundo tempo, você está com a vantagem. Aí sim vale a pena você conseguir se retrair lá atrás e manter o resultado. O mesmo foi com a partida com o Remo. Eles tentaram fazer isso com o América de Natal, não deu certo. Exato. Mas quando você joga em casa, quando você faz um gol no começo, você precisa manter esse ritmo. Porque por mais que seja complicado, e aqui a gente está falando de diversas limitações, sejam elas físicas, sejam elas técnicas, sejam elas táticas, você tem que manter esse ritmo para que não só você consiga manter o resultado, mas você está jogando em casa. Você tá ali com a sua torcida, você é uma equipe, como o Surian falou, equilibrada, que tanto gosta de jogar à frente quanto atrás. Perfeito. Então, é interessante o Botafogo criar novas jogadas e novos estilos e aí ter mais volume nessas estratégias que coloca em campo. Porque o treinador ele tem que pensar nos cenários da partida. Ou seja, tá com um a menos, tem que ter esse planejamento. Se tá com a vantagem, tem que ter esse planejamento. Se tá com desvantagem de 2 gols, tem que ter esse planejamento. Eu percebo que o Botafogo ele tem mostrado, pelo menos ao longo desse campeonato, que é uma equipe que, quando está atrás do placar, é uma equipe que sufoca o adversário. Exato, né? Sufoca o adversário e toma mais iniciativas do que quando ela está com o resultado em mãos. Me parece até o momento que todas as vezes que o Botafogo chegou a estar na frente do placar, ele meio que desiste do jogo, no sentido que ele se retranca, Sim. fecha a casinha e tenta segurar o resultado, tenta jogar pelo resultado. Eu tenho observado pelo menos isso. Desde o primeiro jogo, o Botafogo fez 2-0 contra a equipe do Operário. E aí depois se fechou e o Operário ainda conseguiu um gol. Contra a equipe do América de Natal, o Botafogo consegue a vantagem, a virada, mas depois recua muito e o América consegue o empate. E quase vira o jogo também. Exatamente. Contra o Figueirense também conseguiu virar o jogo e aí também recua. Então me parece muito que falta ainda esse Botafogo mais incisivo que busca matar o jogo. Eu acho que falta mais ambição aos jogadores e não sei se eu digo a comissão técnica, porque me parece que o Surian, a filosofia dele não é essa, mas é o que o time tem apresentado. Me parece muito que é isso. Foi por isso que eu apontei a questão assim, sejam as limitações técnicas, físicas, porque o Botafogo ele se propõe a jogar dessa maneira bastante física, de transição. Então a gente vê um time que aperta e agride a posse de bola adversária. Quando ele perde esse primeiro combate, tem que correr para conseguir segurar a transição, ou pelo menos não é bem uma transição, mas é um ataque mais rápido. Então, a limitação física é um fator que pode justificar essa questão do Botafogo, mas cabe ao Surian também a desenvolver novos estilos de jogo para que a equipe não dependa só da transição. Perfeito. Porque o futebol brasileiro tem essa dificuldade, tem esse calendário apertado, então muitas vezes não tem condições de conseguir fazer um estilo de jogo como queria. Eu já vi até mesmo em times da Série A que se propunham a fazer essa marcação-pressão, a tentar controlar o adversário desde o campo ofensivo, mas não consegue por conta dessas limitações. E eu entendo, eu consigo enxergar que o Botafogo tem essas limitações como um dos seus principais adversários. Isso. Mas é preciso desenvolver novas estratégias. Seja um estilo de jogo mais cadenciado, ou um ajuste assim para que ele possa não ficar tanto tempo sem pressionar o adversário. Entendeu? Pronto, uma coisa que nesse jogo, o primeiro gol do Botafogo, o gol do Botafogo contra a equipe do Floresta, foi um gol onde a equipe pressionou a equipe perdeu a bola no campo de ataque, a equipe do Floresta estava saindo jogando, o Botafogo fez a pressão. No desespero, a equipe do Floresta toca a bola sobra para o Ricardo Luiz e ele acerta uma paulada fora da área. Porém, depois disso no jogo, a pressão feita pelo Botafogo não foi efetiva.
a marcação-pressão. Ela não encaixou bem, o Floresta estava saindo com mais facilidade e o inverso estava acontecendo, ou seja, quando o Floresta pressionava o Botafogo saía no chutão, que não era uma das características que a gente via, pelo menos, o Botafogo nas últimas partidas, de buscar esse recurso do chutão, a bola para frente, mas que nesse jogo aconteceu com muito mais frequência por conta dessa marcação-pressão do Floresta. Então, eu acho que é exatamente isso que você está falando, Léo. O Botafogo ele precisa criar esse leque maior de opções de jogo, de saídas, Não é que o que está sendo feito está dando errado. Muito pelo contrário, está dando muito certo. Porém, não estamos batendo no Felipe Suriano. Exato, nem nada disso. A gente está muito só pelo analisando. contrário. Observando o jogo, a gente acredita que para que o Botafogo vá principalmente mais longe na competição e que a gente deseja, o Botafogo vai enfrentar adversários diversificados e vai precisar desse leque maior de opções de jogo, de formatos de jogo, para poder principalmente ir mais longe na competição. E a gente aqui está pontuando para que você, torcedor, até mesmo perceba isso e consiga cobrar de uma maneira melhor. Ao invés de ficar cobrando pelas coisas mais subjetivas que existem, que tá faltando raça, que tá faltando caráter, que tá faltando pulso firme. De forma nenhuma. E, inclusive, eu estive no estádio, no jogo contra o Floresta, os torcedores, muitos estavam já gritando lá, teve torcedor xingando já o Felipe Surian por conta que o resultado não estava vindo. O caminho não é esse. Outros torcedores estavam gritando pro Surian mexer no time, e aí já é uma cobrança mais pensada, vamos dizer assim, mais racional do próprio torcedor, que tinha torcedor que queria que o Thiago entrasse em campo, porque via que o Bruno Paraíba não estava. O torcedor, inclusive, já tem muitos torcedores, e eu via isso dentro do estádio, que já não estão gostando da titularidade do Bruno Paraíba. Sim. Só que às vezes o torcedor não tem a percepção de que, pro esquema tático do próprio Felipe Surian, o Bruno Paraíba é um jogador imprescindível, porque é um jogador de estatura, de força, ele faz a parede muitas vezes. Ele é móvel, ele tem uma mobilidade bastante interessante. Muito grande. Muitas dessas bolas que foram lá pra frente, que a equipe tava buscando às vezes no chutão, o Bruno Paraíba às vezes conseguia um desvio de cabeça, conseguia receber essa bola e passar pra um ponta, pra um meia, e isso dava uma dinâmica maior à equipe. Eu acho que, claro, o torcedor espera que o centroavante do time faça gols, mas para o esquema tático do Surian, o Bruno Paraíba é um tipo de jogador que é importante para o que ele pensa no futebol, para o que ele está pensando para a equipe do Belo. Vamos escutar o Felipe Surian aí para ver o que ele falou sobre a partida também e sobre o Botafogo. Nós não fizemos um bom jogo. Iniciamos ali, fizemos um gol logo de início e até cobrei dos atletas. Após o gol, a gente relaxou, perdeu o foco, começamos a errar alguns passes, alguns domínios, e isso fez com que o adversário crescesse dentro da partida. A gente, muitas dificuldades, no terço final do campo ali, pouca criação, somente no final aqui do segundo tempo a gente conseguiu algumas situações pelo lado do campo, mas no geral foi... Não gostei, no geral não gostei. É claro que pontuar é sempre bom, mas eu esperava que nós viéssemos a fazer 3 pontos. Mas a competição é difícil, a gente sabe da dificuldade da competição. Ontem já teve 2 ou 3 empates, hoje teve o nosso também, teve do Paysandu, enfim. É assim, a gente melhorar, a gente buscar onde nós erramos, e buscar, sendo em casa ou fora, fazer os pontos aí necessários para estar próximo da classificação. É isso. Agora a gente vai ficar de olho no Botafogo. Eu diria, Ramon, que o Botafogo não gosta da natureza. Porque batalhou com o Floresta e agora vai pegar o Amazonas. Dizem que o Botafogo não ganhou do Floresta para não ser acusado ali de fazer queimadas, Porque Sim. Era o Botafogo contra o Floresta, Agora vai enfrentar o Amazonas, piorou. Então aí... Piorou. Será que o Belo não vai conseguir o resultado novamente? Mas se ele botar fogo na Amazonas, ele vai ter uma volta redonda. Que é o próximo jogo.
Então, vamos ficar de olho aí no Botafogo. Joga hoje, 4 horas, ó. Vou acompanhar esse jogo aqui. Joguinho maravilhoso. Contra o Amazonas, que é um time muito ajustado, tá aí na 4ª colocação. Então, ó, jogo pesadíssimo pro Botafogo. Depois tem Volta Redonda, que é outro jogo pesado. E depois vai enfrentar o atual o vice-líder do campo, exato, que é o Náutico, dentro de casa com o torcedor, né? Exatamente. Partindo, inclusive, aí as torcidas 8 entre horas, Náutico. dá pra gente ir, dá certo. A gente pode combinar de ir, Léo, com certeza. Bora. O Belo e o Náutico, existe uma aliança entre os torcedores pernambucanos do Náutico e do Botafogo, né? Mas, pelo menos as últimas partidas que teve entre as duas equipes, sempre foram partidas aí bastante agitadas, com muita confusão, enfim. Vamos acompanhar esse jogo aí, vai ser um jogo com certeza maravilhoso. Depois, claro, obviamente, dos jogos contra a Amazonas e contra a equipe do Volta Redonda. Da Série C, vamos falar da Série D, vamos falar mais especificamente do Souza, que teve 2 jogos nesses últimos dias. Perdeu para o Santa Cruz de 1-0 lá no Arrudão. Um resultado assim que é até justificável por conta do Santa Cruz ser uma equipe não só muito forte, mas também de muita tradição. Exato. Aí depois perdeu de 2-1 para o Potiguar, sendo que o Potiguar estava com a menos. Olha aí. E novamente, né? Porque contra o Santa Cruz, acho que no segundo tempo, no início do segundo tempo, a equipe do Santa Cruz ficou também com um jogador a menos. O Souza poderia ter aproveitado a vantagem numérica, porém o jogo contra o Santa Cruz especificamente, o Souza sofreu do mal do Botafogo nesse jogo contra a equipe do Floresta, que foi a falta de criatividade para se buscar o gol. Foi o que eu presenciei na partida contra o Santa Cruz. E o Souza já tem mais essa responsabilidade, porque é uma equipe que gosta de ter essa bola, que gosta de trabalhar, que gosta de envolver o adversário. Então, muitas vezes, vai enfrentar adversários muito fechados, que pode complicar. Essa derrota para a equipe do Potiguar, é para deixar o sinal de alerta ligado no Souza. Não é que, novamente, tudo tá errado, agora a equipe não vai ganhar. Não é isso. Mas é preciso ligar o sinal de alerta, porque... terceira partida do Souza fora de casa, na sequência do campeonato, claro, estreou fora de casa contra o Globo, conseguiu uma vitória indiscutivelmente muito boa, só que aí já são 3 partidas fora de casa, são 3 derrotas. Exatamente. O Souza ainda não somou após a vitória contra o Globo fora de casa, e aí isso cria uma certa preocupação, por conta disso que nós falamos, que essas competições, o mais importante, além de tudo, é você sempre somar a cada rodada. O Botafogo não perdeu ainda na competição na Série C, e as partidas de gente de casa apenas ganhou 1, as outras 2 empatou, mas o Botafogo ele vem somando. E aí se mantém hoje na terceira colocação. Não é à toa que o Botafogo está no topo da tabela. Exato. E o Souza, que era o líder, começou a última rodada na liderança, porque chegava com 9 pontos e hoje continua com 9 pontos, mas Pacajus tem 10, Santa Cruz tem 10 e Potiguar tem 10. Exatamente. E aí o cenário do Souza já está diminuindo, e as outras equipes paraibanas tá pior ainda, porque o Campinense e o Nacional tem 7 pontos e estão para trás aí na tabela. Exato. O Nacional ainda, novamente, não venceu fora de casa. O Nacional é uma equipe favorável, assim, que de certa forma, eu digo que foi... recebeu um certo privilégio nesse início de campeonato, porque fez a grande maioria das suas partidas dentro de casa. Sim. Só que aí para os jogos da volta é que vai complicar mais para a equipe nacional de Patos, porque vai enfrentar uma sequência às vezes fora de casa. Mas Ramon, essas derrotas do Souza me pegaram um pouco, porque a gente torce tanto para que uma equipe vá para a Série C, e quando você vê essas derrotas, sabe, bem chatinhas, você aperta um pouco o coração, porque você sabe que essas derrotas elas são cruciais. Porque quando for na fase mata-mata, se o Souza conseguir se classificar, uma derrota como essa é fatal. Com certeza. Acabou a competição. Porque na Série D vai entrar numa fase completamente mata-mata, que são antes das oitavas, ou seja, aquela fase que são 16... Eu não sei o nome exato, mas é tipo a primeira fase. Vamos dizer como fossem os playoffs, né? Assim, os playoffs mas já antes é mata-mata. de matemática, mas já é mata-mata. Aí depois oitavas, quartas. Então, cara, você tem 3 chances de ser eliminado
por conta de uma partida besta. Exatamente. E essas partidas aí ligam um alerta muito forte para o Souza. O que eu acho, assim, por exemplo, no caso do Campinense, o Campinense que tem mais, vamos dizer assim, culhão, tem mais experiência nessa competição, nesses cenários. Então, o Souza tem que ligar o alerta aí. Tem que ligar o alerta. O Souza, inclusive, já vem trazendo alguns reforços nas últimas semanas para deixar a equipe mais fortalecida para a Série D. E eu acho que é importante para todas as 3 equipes paraibanas, do Nacional de Patos, o Campinense e o Souza, aproveitar essa janela agora do meio do ano, junho, julho, para trazer reforços, para incorporar ainda mais o elenco. O campeonato da Série D tem tem 2 fases basicamente antes das fases finais. Então, você precisa de um elenco forte e que tenha essa longevidade dentro da competição para não faltar gás no momento mais importante, que é justamente na reta final. A competição, se para muitas equipes já está difícil agora, a tendência é ela ficar mais difícil ainda com o passar dos jogos. Exato. Porque aí é que vai chegar as equipes das outras regiões e aí a coisa começa a ficar mais difícil. Vamos só pontuar aqui as partidas dos paraibanos. Acontece hoje, nesta quarta-feira. Iguatu e Campinense. Campinense, olha, precisa vencer esse jogo. O Iguatu é o último colocado. O Campinense vai jogar fora de casa, mas... É uma vitória para dar até mesmo confiança à equipe nessas partidas fora de casa. Exatamente. O Campinense ainda não tem esse resultado de vitória, né, na competição, jogando fora de casa. Foi uma derrota para o Souza, um empate contra o próprio Pacajus. E agora... O mesmo vale para o Nacional de Patos, que vai enfrentar no José Cavalcante o Globo. É o saco de pancada da competição, que ganhou do Iguatu, viu? E passou o Iguatu na posição. Mas, cara, se Nacional e Campinense vencerem essa partida, eles vão embolar muito o grupo. Vão ultrapassar o Souza, inclusive. Então, o Souza, ó... O alerta, mas vamos destacar também que esse grupo aí tá muito equilibrado. Tá muito equilibrado. Tá os mais equilibrados aí da Série D. Tá muito equilibrado. 3 equipes com 10 pontos. Se o Campinense e o Nacional de Patos ganharem, vão pra 10 também, né? Vamos ver como é que vai ser o Santa Cruz. O Santa contra o Pacajus, né? Líder e vice-líder se enfrentando. São jogos muito bons de se acompanhar. Vale a pena. E agora que a Série D tem transmissão. Tem transmissão. Na F. Sports TV. Gratuita, vai começar tá passando em alguns aí, nos canais abertos. Que aí a CBF conseguiu esse direito de transmissão. E já vai ter também no Band Esportes, né? Aí, famosa Band Esportes. Então é muito importante ter. Então você não perca a oportunidade, acompanhe os jogos. Eu sei que é muito gostoso ouvir no rádio, às vezes as pessoas gostam muito do rádio, mas dê essa chance para as transmissões, até mesmo para que elas continuem. A F Sports, né, Léo, inclusive, tem que se elogiar. A primeira transmissão que eu assisti deles foi da partida com o Nacional de Patos e Santa Cruz. Um jogaço, 2-2, empate no final do Nacional. E assim, o narrador, ainda não sei o nome dele, eu me esqueci agora, mas deu toda a emoção que o jogo merecia. É daqui, né? É da Tambaú. É o Cristiano Feliciano, se eu não me engano. Pronto. Se for o Cristiano, deu completo a dignidade que o jogo merecia, a emoção que o jogo trouxe pro torcedor. A gente conseguia receber em casa. Cristiano Sacramento, desculpa. Olha, o grande Sacramento aí, né? Enfim, maravilhoso a transmissão e assim, recomendo demais para quem quer acompanhar os clubes paraibanos. Nas competições no Brasileirão Série D, pode acompanhar porque a transmissão é de muita qualidade. É isso. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Puxel, Ramon. Puxel? Vamos pro Shell. Vamos pro Shell. Vamos falar do Corinthians de Vanderlei Luxemburgo aí, que tá aí deixando muitos torcedores aí tirando cabelos dos torcedores corintianos. Não sabe se empolga, se não empolga, se vai, se não vai. Se xinga, se apoia. Exato. E o Corinthians joga hoje, inclusive, numa partida decisiva da Libertadores contra o Independente Del Valle. Então é um jogo aí pra gente ficar atento, porque se o Corinthians perder, tá fora, basicamente. O Corinthians tem 4 pontos no grupo e o Independente Del Valle tem 6. Então, o empate aí já fica complicado pro Corinthians. Mais uma vitória recoloca o time de volta nessa briga. Então na competição.
A equipe do Corinthians, infelizmente, penou bastante, principalmente pelos os desempenhos naquela fase muito conturbada do time na competição. As lesões... Na competição, na temporada, no ano, né? Mas uma partida importante. O jogo vai ser muito difícil, porque é uma partida fora de casa. Perderam em casa para o Independente Del Valle, já com o Luxemburgo. E o Independente Del Valle é uma daquelas equipes na América que nos últimos anos tem se tornado uma equipe, de certa forma, copeira. Atual campeão da Copa Sul-Americana. Exato. Mas, da Recopa. Exatamente. Vem ganhando essa competição, inclusive, já há alguns anos. É uma equipe chata de se enfrentar e é preciso fazer uma partida ímpar. Para conseguir vencer o Independente fora de casa, você precisa fazer uma partida ímpar. A equipe jogando realmente bem encaixado. Mas falando especificamente do Corinthians em si, geral, pegando aí, analisando a equipe de uma forma geral, eu pelo menos eu tenho visto com bons olhos esse início de trabalho do Luxemburgo, apesar dos resultados, porque eu vejo que a equipe vem tomando uma confiança que eu não encontrava no Corinthians nos últimos meses. Principalmente você tendo aí o Roger Guedes como principal nome, ele e o Cássio. O Cássio tem agarrado muito, como sempre, né? Mas o Roger Guedes, ele tem se sobressaído do restante do elenco porque ele tem se tornado esse jogador diferenciado e que decide jogos. E eu vejo essa confiança retornando aos jogadores. Tem jogadores que estavam ali, talvez ainda muito recolhidos, entrando nessa onda da crise e não estavam conseguindo responder dentro de campo. E tem um retorno importantíssimo à equipe, que é o Renato Augusto, né? Traz também uma confiança maior para o elenco, porque só pegar os números na temporada, a equipe do Corinthians é uma com o Renato e a outra sem o Renato, né, Léo? Sim, o Corinthians aqui, nesses últimos jogos, tem mostrado uma evolução, né? Começou muito difícil, né? Vamos só relembrar aqui que o Cuca saiu depois da vitória de 2-0 nos pênaltis, quando ele eliminou o Remo na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Essa Copa do Brasil tá dando... Não, tá um embololô. O Corinthians tá penando, mas tá aí nas quartas de final. Aí depois o auxiliar técnico comandou o time contra o Palmeiras, que foi depois disso, depois de Leila Pereira falar pro Corinthians, Vanderlei é bom. Aí foi lá e trouxe Vanderlei, ele já estreou contra o Independente Del Valle, perdeu em casa. Depois enfrentou o Fortaleza em casa, empatou, perdeu de 3-0 pro Botafogo, empatou em casa com o São Paulo, perdeu de 2-0 pro Atlético Mineiro, perdeu pro Flamengo, empatou com a Argentino Júnior, aí venceu o Fluminense. Do nada. 2-0, venceu o Fluminense, depois venceu o Atlético Mineiro, eliminando nos pênaltis também. Depois perdeu para o América Mineiro na última rodada. A questão é que tem mais derrotas, tem mais tropeços do que vitórias. Mas a questão é o seguinte: eu acho que o Luxemburgo ele tá servindo para conseguir dar uma melhorada no ambiente do Corinthians. Porque, como a gente já tinha discutido isso antes, nas prévias aqui do Mais Fute, que estão secretas, estão armazenadas aqui. Estão nos offs. A gente falou um pouco sobre o Corinthians e naquela ocasião a gente falou que a chegada do Luxemburgo seria muito importante para condicionar e melhorar esse relacionamento que tem a torcida com os jogadores e até mesmo propriamente do treinador, até mesmo com a diretoria, tentar dar uma tranquilizada nisso, porque o Luxemburgo é aquele cara experiente, que sabe muito bem comandar o seu elenco, tem muito respeito e chegou e conseguiu trazer isso. A questão é o futebol. Será que o futebol vai ser o mesmo? Será que o Luxemburgo vai conseguir tirar o melhor desses jogadores? E eu ainda tenho dúvida disso, Ramon. Eu vejo o Corinthians também, às vezes, precisando fazer uma reposição. Primeiramente, precisando fazer essa reposição no elenco. Talvez o Rojas esteja chegando aí meio argentino. Na verdade, ele não é argentino, né? Ele é paraguaio, eu acho, é uruguaio, mas joga na Argentina. Enfim, tá chegando para poder compor o elenco do Corinthians. Muito possivelmente vai chegar aí para compor o elenco. E eu vejo também o Corinthians precisando desses reforços, porque a equipe está muito limitada
no seu plantel. Mais uma lesão Tem um time titular muito bom. Tem um time titular bom. Mas falta peças de reposição. De reposição. Você tem... O próprio Yuri Alberto, que é titular da equipe, não tá num momento bom. Tá em baixa. E conseguindo recuperar o Yuri Alberto, você já consegue também trazer um ânimo a mais para a equipe. O Paulinho, infelizmente, mais uma lesão. Tá fora da temporada, rompeu de novo o ligamento do joelho. É triste para um jogador, para um atleta, principalmente depois que você já volta dessa lesão. E aí você, com pouco tempo, você lesiona e tem a mesma lesão de novo e vai passar muito tempo aí sem jogar. Importante esse retorno do Renato Augusto. E aí me parece agora, Léo, que é justamente ajustes que precisam ser feitos. Contratações são necessárias, isso eu acho que não tem nem o que questionar, só que precisa ser pontual. O Corinthians também não tem essa verba toda para estar investindo e trazendo qualquer jogador. Tá precisando de um meio de criação, Não tem que conectar esse jogo com os atacantes. Você tem o Renato Augusto, mas o Renato Augusto muitas vezes ele faz o papel do segundo volante. Às vezes o volante tá ali de criação, de saída. E você tem um cara para poder ajudar ele nesse sentido, contribui demais para a equipe. O Corinthians também, eu sinto a falta de um outro jogador de beirada. Você tem um Roger Guedes de um lado, mas do outro eu acredito que falta essa criatividade. E eu acredito que precisa ali de peças para poder fortalecer a defesa do Corinthians. Eu acho que é um dos pontos que mais precisa. A defesa do Corinthians, eu acredito que seja um time extremamente limitado. Eu acho que Fagner é um jogador muito regular. O Gil tem seus momentos, assim, mas é bastante regular. O Cássio também. Mas eu acho que você precisa de um outro zagueiro, principalmente lateral esquerdo. Eu acho o lateral esquerdo do Corinthians muito, muito fraquinho. Com todo respeito ao atleta, mas digo assim, para a equipe do Corinthians precisa de um jogador mais firme, mais intenso. O Fábio Santos não está mais conseguindo nem sequer... Assim, quando entra, mas ele não consegue jogar uma partida inteira, né? Não é mais aquele jogador de antes. Atualmente o Corinthians está tentando encontrar sua formação favorita, mas nos últimos jogos utilizou um esquema de 3 zagueiros, onde ele coloca o Bruno Mendes, que é uma das boas peças, o Gil e o Murilo ali atrás. Aí, na frente, ele vem alternando. Às vezes ele coloca o Fagner para jogar como um ala, retornando também, e o Matheus Bidu do outro lado. Às vezes ele joga com o Maicon, às vezes ele joga com o Adson. Aí, às vezes, ele joga o Fagner justamente fazendo a linha de fundo, chegando mais à frente, como se fosse um ponta. Às vezes é o Adson, às vezes é o Roger Guedes aberto. Isso. No jogo contra o Atlético Mineiro, aqui que eu tô com a escalação aberta, jogaram o Yuri Alberto e Roger Guedes. E o Roger Guedes sendo aquele atacante mais móvel e o Yuri Alberto o centroavante mais nato. E aí a gente tem também esse meio campinho que eu gosto muito, eu acho muito bom. Fausto Vera, Renato Gosto muito Augusto, do Fausto Vera, viu? E Maicon. É um meio campo bastante ajustado, mas é aquela questão. Talvez nem sempre eles vão jogar juntos. E o próprio... Porque Renato Augusto às vezes se machuca, às vezes a formação pede, por exemplo, um Renato Augusto de segundo volante, ao invés do Maicon. Entendeu? Mas eu acho que quando o Fausto Vera e o Maicon jogam, eu acho que o Renato Augusto pode fazer essa função de meia, né? O meia que ele está acostumado e o que ele faz tão bem. Exato. Enfim, analisando o plantel do Corinthians, precisa ainda desses reforços. Tem um time titular interessante, eu acho que precisa encaixar melhor e principalmente ter mais confiança. Eu acho que o que está faltando para muitos desses jogadores aí é confiança. Não são jogadores ruins, não são jogadores que não têm competência para poder levar o Corinthians mais longe nas competições. Eu acho que precisa encaixar, eu acho que a confiança ainda precisa retornar para certos atletas, principalmente para o Yuri Alberto, que é um jogador que, se ele consegue fazer os gols, ele dá um outro ânimo para a equipe. Ele tem muitas oportunidades ao longo das partidas, essas oportunidades, se entrassem... Já mostrou no Corinthians essa capacidade artilheira. A última temporada ele foi um dos grandes nomes aí da equipe na competição, no Brasileirão. Então eu acho que é isso, Léo. Eu acho que se a gente pega esse time do Corinthians para o que estava antes do Luxemburgo chegar, para o que está hoje, talvez a gente não veja muita mudança nos resultados, que são, no fim das contas, o mais importante, principalmente para que o torcedor ele tenha essa confiança no elenco. Mas, olhando na prática, nos jogos, como o Corinthians tem jogado, tem atuado nas últimas partidas, eu acredito que o torcedor já pode estar um pouco mais confiante de que as coisas vão melhorar
dar mais um pouquinho de tempo aí pro Luxemburgo encaixar, trazer reforços, que eu não tenho dúvidas que o Corinthians vai sair dessa situação ruim. Exatamente. Eu acho que o Corinthians... Eu ainda tenho... Pra ser bem sincero, Ramon, eu sou bastante cético quanto ao Luxemburgo. Eu gosto da figura dele, eu gosto do que ele representa. Principalmente, eu sou palmeirense, então o Luxemburgo representa muito pro Palmeiras também. Mas o que eu vejo no Luxemburgo eu não consigo... eu não acredito que ele seja capaz de levar essa equipe adiante, ao que o torcedor corintiano deseja, sabe? Brigar por Libertadores, brigar por título da Copa do Brasil. Eu acho que o Corinthians, ele pode mostrar muita garra, mas eu ainda acho um desempenho, até o momento, nada demais. Eu lembro do jogo contra o Atlético Mineiro, o primeiro, perdeu por 2-0, Corinthians completamente retraído, jogando muito atrás e praticamente não fazendo nenhum ataque perigoso contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Mas a gente vê outros cenários, por exemplo, o Corinthians já mais avançado. E é a característica do Luxemburgo. Ele é um treinador bastante equilibrado, mas a questão é que falta ainda um pouco mais do Corinthians. Eu acho que falta um pouco mais de capacidade do próprio Luxemburgo em conseguir ter essa harmonia melhor entre os jogadores. Eu acho que o Corinthians depende muito do Roger Guedes. Depende isso aí, sem sombra de dúvidas. Obviamente, você tá tudo bem você depender de um jogador extra classe e o melhor do time, mas vai chegar uma hora que vão cobrar muito dele e ele não vai conseguir entregar por razões naturais. Porque ninguém consegue se manter assim também por tanto tempo, a não ser que seja um extraterrestre. Eu quero ver um Corinthians mais coletivo. Eu sei que isso demanda tempo, mas a gente precisa ver sinais disso. Eu ainda acho que falta um pouco para o Corinthians. O Corinthians está dependente muito do Roger Guedes. Ele fez muitos gols nas últimas partidas. Então, é uma equipe... Por exemplo, aquele gol contra o Atlético Mineiro lá na Neoquímica Arena, o cara fez tudo sozinho, foi. Entendeu? Ali foi um lance de genialidade dele, né? Então, exatamente. Então, o que eu quero ver mesmo é o Corinthians ainda mais coletivo, porque tem capacidade, cara. O Adson é um grande jogador, Yuri Alberto não vive as melhores fases, mas é um jogador muito regular. Cássio é um ícone do Corinthians, está lá no gol e continua mantendo esse nível. É isso que a gente quer ver. A gente quer ver um Corinthians mais coletivo, até porque a jornada vai ser complicada. Não, vai ser complicada, vai ser difícil. E é como você falou, Léo, precisa dar respostas a mais. Eu acredito que essas respostas virão, não tenho dúvidas disso. Um pouco diferente de você, eu acredito ainda que o Luxemburgo ele pode contribuir muito, talvez não para ganhar um título, talvez não para ser o melhor Corinthians que o torcedor espera, mas eu acredito que ele seja, ele está sendo, na verdade, já na minha visão, o cara que vai conseguir trazer essa recuperação para o Corinthians. Talvez não seja aquele treinador para dar sequência a um projeto, como ele mesmo gosta de falar. Eu acho que o que eu enxergo, ele é um treinador que não vai executar nenhum projeto, mas ele pode fazer a base, como aconteceu no Palmeiras. Eu lembro no Palmeiras que ele realmente trouxe muitos jovens, trouxe Patrick de Paula, trouxe Gabriel Menino, incorporou eles ao elenco, mas ele nunca deu aquele passo a mais. Eu via muito nos jogos do Palmeiras que o Palmeiras era uma equipe meio travada, que tinha muita dificuldade, que sofria para vencer e perdia com facilidade. Obviamente, perder com facilidade no sentido mais alto, assim, não como um Cuiabá, como um Curitiba. Sim. Mas a equipe do Corinthians precisa ter essa noção de que talvez o Luxemburgo não sirva para colocar a equipe num patamar que ela deseja. Perfeito. Então, mas, no momento, talvez seja uma das boas opções do Corinthians. Porque não sei se o Corinthians ia conseguir bancar um nome novo para seguir na disputa de Copa do Brasil, de Libertadores. Não à toa que eles tinham escolhido primeiro o Cuca, né? Perfeito. Então é isso. Eu acredito que o caminho é esse pelo menos pro Corinthians. E é esperar as cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Vamos mudar de assunto, Ramon? Vamos embora. Ave Maria.
Final da UEFA Champions League, né? A gente aqui é UEFA Champions League, da Liga dos Campeões Liga da dos Europa. Campeões. Liga dos Campeões da Europa, ou como meu pai diz, a Libertadores deles. Boa. A melhor disso, a Libertadores. Boa. Essa aqui é a mesma que a Libertadores? Exatamente. Exatamente. Pai. Manchester City e Inter de Milão. Vai ser um joguinho muito interessante, porque parece fácil, mas não é. Não é. Olha só, Léo, eu tenho uma perspectiva pra esse jogo de de uma grande batalha no termo mais tradicional possível que eu poderia utilizar, no mais rústico possível. Você falou rústico? É. Rony? O rústico? O rústico? Mas, porque eu acredito que vai ser... Champions League. Ele fazendo gol de bicicleta. Seria um sonho maravilhoso. Ele fazendo... Eu gosto muito do Rony. Ele é uma figura simpática. Eu acho que é o tipo de torcedor, o tipo de jogador. Sabia que ele ficou muito próximo de sair do Palmeiras de ter. Porque o Palmeiras ofereceu Gustavo Scarpa, Rafael Veiga e Rony por Jean-Pierre. Já viu essa proposta? Do Grêmio? Sério? Exatamente, teve essa proposta e o Meu Grêmio Deus. recusou. Rapaz, a maior merda da vida do Grêmio. O Palmeiras ia fazer também. Também, né? O combo duplo aí. Enfim, mas por que eu digo isso, Léo? Porque vai ser um jogo, pra mim, na minha visão, de defesa contra ataque, de ataque contra defesa. E aí vai se descobrir ao longo da partida qual será a tática que vai dar mais certo. Mas eu acredito que não tem pra onde correr. A Inter de Milão não é que não tenha time pra poder enfrentar o Manchester City, é porque realmente o Manchester City está muito acima de todas as outras equipes. E quem for tentar jogar o Manchester City no formato do jogo do Manchester City, atacando o Manchester City, não vai conseguir ganhar. E eu acho que é o maior recurso que a Inter de Milão tem é a defesa. Exato. É uma defesa extremamente sólida, forte e que, tradicionalmente falando, a Inter de Milão ela é conhecida por ter um sistema defensivo forte. Desde aquele 2010 ali, aquela partidaça Mourinho. contra o Barcelona, aquelas semifinais. Aquilo ali ficou marcado. Maravilhosa. Então, eu acho que é isso. Eu acho que vai ser um jogo onde a gente vai observar, talvez aí, uma das melhores defesas da Champions League, que é a defesa da Inter de Milão, contra o melhor ataque disparado, que é o do Manchester City. E a questão, Ramon, é que é uma partida que pode surpreender. Exato. A gente coloca o Manchester City aí como um grande favorito. De fato é. Se a gente pegar uma odd de aposta aí, deve estar dando uns 1,32 o Manchester City. Fiquei até curioso, vou até ver aqui. vai abrindo aí que a gente vai falar. Porque justamente o Manchester City tem essa capacidade também de perder final de Champions League. O Chelsea, naquele contexto, era muito parecido. Era o patinho feio, o Chelsea. Eu vi, por exemplo, eu acho esse Chelsea melhor que a Inter de Milão. Sim, sim. Mas, por exemplo, o Chelsea naquela época ele tinha uma capacidade de transição e também era o Tuchel. Thomas Tuchel é um grande treinador. Olha, então era muito perigoso. Eu me lembro que o Chelsea fez uma coisa importantíssima naquela partida para que, por exemplo, a Inter de Milão possa vencer o City nesse jogo. Ele vai precisar fazer também. Foi uma das partidas memoráveis que eu tenho de um volante, que foi a partida do N'Golo Kanté nesse jogo. Da final? Da final. O N'Golo Kanté, ele não impediu o De Bruyne de jogar, não. Ele engoliu o De Bruyne. O De Bruyne depois se lesionou, sofreu uma pancada no rosto. Não conseguiu continuar em campo. Mas enquanto o De Bruyne estava em campo, tinha uma criatura maravilhosa, extremamente simpática e que parecia que tinha um imã nele. E o Kanté acompanhou o De Bruyne em cada passo que ele deu no campo. O De Bruyne não conseguiu jogar naquele jogo. E eu acho que mais do que o Haaland, mais do que o Bernardo Silva, mais do que o Rodri, que tá fazendo uma temporada estrondosa, sim, o time do Manchester City, ele pulsa através do seu principal jogador, que na minha visão é o Kevin De Bruyne.
E se você anula o Kevin De Bruyne, o Manchester City ele perde e muito. Ele não perde só porque vai faltar aquela cabeça pensante que faz o jogo acontecer. É porque perde a confiança também de você não ter o seu principal jogador bem na partida. E isso afeta psicologicamente os outros jogadores. Eu acho que numa partida, e aqui parafraseando, não vou dizer parafraseando na verdade, mas usando como comparativo o basquete, nós tivemos aí nas últimas semanas o grande confronto entre o Boston Celtics e o Miami Heat. E foi impressionante porque todas as partidas que o Boston venceu, o seu principal jogador, que era o Jason Tatum, estava jogando muito bem. E as partidas que o Tatum não foi bem, o Boston jogou muito abaixo. Não à toa que ele se machucou no último jogo. No último jogo, e o Boston foi inerte no jogo todinho. Então, veja, eu coloco isso como no meu entendimento, um ponto crucial. O De Bruyne, ele precisa jogar bem, ele precisa estar bem também, para que, claro, todo jogo flua. Isso não quer dizer que existe uma dependência do De Bruyne, muito pelo contrário. Mas é um jogador que dá uma confiança a mais, e nesse momento da decisão vai ser também muito importante. Eu acho que vai ser uma decisão muito interessante pra gente até mesmo ficar meio... Eu sou uma pessoa meio filosófica, eu adoro pensar como é que esse jogo talvez seja até um reflexo do que foi o Haaland na temporada. Até porque vai ser uma partida muito fechada. Nesses cenários, o Haaland tende a ser muito mais como um problema, vamos dizer, muitas aspas, um problema, do que necessariamente uma solução. O Haaland é aquele jogador que ficou muito conhecido no Borussia Dortmund por ser aquele cara da transição, de você acionar o Haaland para ele pegar a bola em velocidade e finalizar. Impressionante. Logo nessa primeira temporada, ele é rápido. Logo nessa primeira temporada, ele já conseguiu ter essa mudança, né? Ele se tornou um jogador muito mais que sai da área. Ele tem muitas assistências nessas últimas partidas. E depois o Guardiola teve um pouco de dificuldade. Muito se debatia, será que o Manchester City ficou pior? E eu acho também que, por exemplo, essa temporada do Manchester City não é melhor que, por exemplo, a temporada passada. Eu acho a temporada passada melhor do Manchester City, mas a questão é que Champions League, decisões, você precisa de um jogador extra classe. Assim como a gente usou o exemplo do basquete, por mais ajeitado que um time seja, se ele não tiver uma estrela, não vai. É muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. E no futebol não é diferente. Existem esses jogadores extra classe que fazem toda a diferença. Então, por exemplo, por mais que na Inter de Milão não tenha, a Inter de Milão é um coletivo muito grande, tanto quanto o Manchester City. Mas é aquela questão, a Inter de Milão, vamos supor, é o elo fraco. Então é muito mais fácil você se defender e ter essas noções defensivas do que você realmente for uma equipe que propõe, uma equipe que consegue construir jogo. Então, quando a gente imagina esses cenários, a gente imagina, por exemplo, eu ia falar Botafogo, mas o Barcelona, por exemplo, a gente tem sempre a figura do Messi, que foi campeão. Quando o Real Madrid foi campeão, a gente tinha a figura do Cristiano Ronaldo. Então a gente sempre tem nessas equipes dominantes uma grande figura. E no caso do Manchester City, chegou o Haaland. Porque o Kevin De Bruyne, por mais que eu também acho que ele seja o jogador mais importante, ele não é mais o melhor. Que agora tem o Haaland que faz toda a diferença. Exato. O Haaland foi aquela aquisição do Manchester City que precisava para fazer com que o jogo do Kevin De Bruyne se tornasse ainda melhor. Porque o Kevin De Bruyne ele criava, mas os seus companheiros de equipe muitas vezes não tinham a competência de finalizar a jogada. E aí chegou esse jogador para fazer isso. Às vezes o centroavante não era necessariamente um centroavante. Exato. Então, por exemplo, a gente tinha muito Gabriel Jesus, mas a gente também tinha até mesmo o próprio De Bruyne jogando de falso 9. Pois bem. O De Bruyne jogou muito de falso 9. O Bernardo Silva, existia uma fluidez naquele ataque. Com a chegada do Haaland, eles tiveram que mudar isso. E assim, nós tivemos um pequeno aperitivo na última semana da final da FA Cup, Manchester City contra o Manchester United. Muito provavelmente a escalação do Manchester City vai ser a mesma, mas um ponto que eu não queria deixar esquecido, Léo, para essa partida é como o Guardiola pode passar os anos, mas ele ainda consegue ter essa capacidade de se reinventar. Sim. O Guardiola transformou o Stones no segundo volante,
o Walker num zagueiro. E aí o esquema tático é completamente diferente do que se esperava, porque naturalmente pensando, vamos parar para pensar, naturalmente pensando, seria muito mais fácil ele colocar o Stones como terceiro zagueiro no lugar do Walker e ele trazer um outro volante. Mas ele consegue, com aquele plantel, ele tem essa criatividade de fazer 2 zagueiros ali, Rubem Dias, Akanji, e aí colocando esse terceiro zagueiro, o Walker. No meio de campo, os 2 volantes, o Rodri e o Stones. E aí você tem o Gundogan, você tem o Kevin De Bruyne, você tem Grealish e Bernardo Silva aberto, e você tem o Haaland jogando. Então, e quando você pensa fazer uma alteração, sai Bernardo Silva, entra Mahrez, sai, sei lá... Grealish, entra o Alvarez. Entra o Julian Álvares. E aí você tem uma equipe com um plantel maravilhoso e que se reinventou, que está jogando a excelência do seu futebol, na minha visão. E que, assim, tudo indica que seja o Manchester City. A gente vai só descobrir apenas no sábado. Mas, assim, eu acho que talvez seja a coroação de um grande trabalho de anos, desde 2016, com Guardiola. Eu diria que seria a coroação do próprio Manchester City, que é um dos melhores exemplos, se não o melhor exemplo de gestão de futebol, né? Ele foi comprado ali no início dos anos 2010. Começaram com muitos investimentos. Eu lembro que você lembra que eles trouxeram Elano, Jô, Robinho. Então, uma equipe foi um projeto que começou com essas contratações, depois foi evoluindo, foi entrando... Trouxe Davi Silva, Yachurré, Agüero... Trouxeram alguns jogadores muito fortes, foram construindo essa base através de um treinador. Começaram, por exemplo, naquele famoso título lá que o Agüero fez no final. Perfeito. O técnico era o Roberto Mantini, que hoje é técnico da Itália. Então, foram evoluindo. Teve passagem do Pellegrini também, que hoje está no Betis, também é um grande treinador. E depois eles consolidaram esse projeto com o Guardiola. Eu acho que o que diz muito sobre esse projeto não é ter o Guardiola, é manter o Guardiola. Logo o Guardiola que falou que é muito difícil você passar mais de 3 anos num clube, porque o desgaste é natural. E por que esse desgaste não tem no Manchester City? Aí que entra 2 fatores. Guardiola, além de ser muito respeitado lá, eles simplesmente acreditam no Guardiola. Eles falam assim: Guardiola, esse time aqui é seu, a gente não vai mexer em nada. Vai lá e faz o seu papel. E o cara se sente confiante. Exato. E até mesmo... Não tem medo de mexer na formação durante a temporada. Eu lembro que teve uma temporada, eu acho que foi a 2020, 2021, que eles começaram muito mal. Foi a temporada, inclusive, que o Liverpool foi campeão. Foi a 2019, 2020, Eles começaram muito mal. Então foi a seguinte, na verdade, porque eu acho que eles foram campeões. Eles começaram muito mal a temporada. Depois o Guardiola fez algumas alterações, colocou aqui, ajustou. E aí o time voltou a engrenar novamente e foi campeão no final. Essa própria temporada, o Manchester City oscilou em inúmeros momentos no início da temporada. Correu atrás do Arsenal, que fez uma campanha histórica. E aí consegue fazer essa virada de chave e a equipe terminar o campeonato em primeiro colocado, campeã da Premier League, campeã da FA Cup. E agora buscando o título da Champions. Pois é, mas Inter de Milão também é uma equipe aí muito forte. Não se pode desrespeitar, principalmente também porque a equipe da Inter de Milão, assim, só fazendo um comentário, a gente já aproveitou o programa da outra vez que a gente falamos do Manchester City, que foi na eliminação com o Real Madrid, de que camisa não joga. Exatamente. E aí é importante fazer esse comentário. Claro, a Inter de Milão tem seu histórico na competição, mas é um elenco também aí que você tem alguns jogadores com experiência, mas não são jogadores tão habituados com grandes competições, ou pelo menos com grandes copas, com grandes torneios. Só o Lautaro Martinez, mas foi campeão, mas não teve exato, da Argentina. O Julian Álvares, inclusive, entrou no lugar do Lautaro e foi muito mais importante no título da Argentina. Mas não... Eu fiquei devendo aqui o palpite da Bet, tá 1,44 pro Manchester City. Tá bom de apostar, viu? Tá. Mas vamos ver essa partida, porque
pode acontecer De surpresa. tudo. De tudo. Final de Champions League, meu amigo. Uma coisa que não podemos deixar de dizer, né? Que no próximo programa, com certeza, a gente vai comentar o resultado desse jogo. Com certeza, né? Eu acho que por hoje é só, né, Ramon? Por hoje é só, Léo. Vamos ficando por aqui, né? Programa interessante. Gostou do programa de hoje? Foi, gostosinho, a gente conversou, Que tranquilo. É maravilhoso, pô. É como diz o Mickey, né? Você já ouviu o Mickey falando? Ai, que delícia! Quando é que o Mickey falou isso? Nunca vi o Mickey falando isso. Depois Não. joga no YouTube falando. Não, Mickey eu falando. acho que não sei que Mickey é esse. Deve ser. É o Mickey May. Complicado, viu? Um abraço aí pra todo mundo que acompanhou aqui até o final. Semana que vem, terça-feira, tem mais fute de novo, mais conteúdo, mais futebol. Esse aqui é o Mais Fute, meu amigo. É o Mais Fute, é Um maravilhoso. abraço e até a próxima. Até a próxima, valeu.